Fala aí, galera. Eu tinha feito somente as questões da resolução das atividades para o terceiro ano, mas alguns alunos eles me perguntaram, me pediram para fazer essa parte de conteúdo. O que acontece? Eu estou montando o curso lá completo de física que eu estou montando aos poucos, tá bom? Entretanto, eu vou fazer da maneira que eu fiz no primeiro e no segundo ano. Eu vou fazer uma explicação aqui resumida do plano, tá bom? Para auxiliar nesse processo de absorção do conhecimento. Entretanto, na hora que eu já tiver com o curso lá com um material bem detalhado, mas bem estruturado mesmo, eu sempre vou indicando na playlist, assim você vai conseguir assistir tanto a explicação do plano aqui, quanto a explicação da física lá bem detalhadazinha, tá bom? Então aqui, ó, na semana 1 e 2, na semana 1 e 2 de física do terceiro ano, conteúdo, tá bom? Ó, aqui, ó, PET de física do terceiro ano, conteúdo, o que nós falamos, o que foi dito para vocês, tá bom? Gente, primeiro, sempre leiam essas orientações que dão aqui no plano de vocês. Essas orientações vão te ajudar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, ele fala sobre o processo de eletrostática. Gente, o estudo dentro dos ramos da física, se você for no curso que eu montei, que está aqui no canal, que tem a playlist, você vai ver que tem os ramos da física. Um dos ramos da física é a eletricidade. A eletricidade ela é dividida em três frentes, basicamente. A eletrostática, a eletrodinâmica e o eletromagnetismo. A eletrostática é um processo de cargas elétricas quando elas estão em repouso, tá? A eletrodinâmica, quando estão em movimento. Ponto. E o eletromagnetismo é quando envolve o magnetismo. Vamos deixar ele de lado um pouquinho e vamos focar na eletrostática, que é o que a gente está vendo ali agora. Quando nós falamos eletrostática, nós medimos as cargas que estão em repouso no corpo. E quando nós medimos, nós estamos falando de uma grandeza física. Então, carga é uma grandeza. E essa grandeza, ela é medida em Coulomb, tá bom? Que a gente representa com um Czinho assim, ó. Um Czinho. Então, a carga que um corpo possui, ela é medida em coulombs, tá bom? E no modelo atômico que nós vamos estudar, no átomo, nós temos os prótons, os nêutrons e os elétrons. E eles ficam mais ou menos assim, olha só. Eu vou ter aqui os prótons, eu vou ter aqui os nêutrons, vamos dizer assim, e eu vou ter os elétrons girando aqui em uma eletrosfera, tá bom? Se movimentando. Então você precisa entender que quem se movimenta são os elétrons, os prótons ficam lá paradinhos. Então quem sai de um lugar para o outro são os elétrons, tá bom? Quando eu falo que um corpo ele é neutro, o que significa ser um corpo neutro, gente? Significa que ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Esse corpo tem um próton e um elétron, ou seja, ele é neutro, ele não tem carga. Entende o raciocínio? Se ele tivesse mais elétrons, ele seria negativo. Se ele tivesse mais prótons, ele seria positivo. Para se ter uma noção de como que é esse exemplo, olha esse simuladorzinho que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só que doido. Olha só esse modelo atômico aqui, ó. Ó, tá vendo ali? Olha os elétrons se movimentando, gente. Esse é o modelo atômico de Rutherford. Vou girar aqui para você ver, olha lá ó, a eletrosfera girando. Olha só que doido. Tá vendo? Os elétrons que se movimentam, o próton está lá no meio, está lá no núcleo. Então são esses elétrons que saem de um corpo para o outro. São eles que carregam positivamente ou negativamente um corpo, tá bom? Então quando você fala carregou positivamente, significa que aquele corpo perdeu o elétron. Se ele está carregado negativamente, ele ganhou elétrons, tá bom? Então voltando para o raciocínio, a eletrostática, quando um corpo está carregado, significa que ele tem cargas ali. Quando você toma um choque na hora que você abre a porta do carro, você pega no carro, significa que ele tinha uma carga estática e ele foi descarregado. Onde? Em você. Por isso que você tomou aquele choquezinho, tá bom? Então, esse é o conceito de eletrostática. Um ponto importantíssimo, eu marquei de amarelinho aqui, ó, em cima eu fui marcando os pontos importantes do plano, é o quê? Primeiro, cargas positivas, né, corpos com mesma carga, né, positivo com positivo, elas se repelem. Então, cargas iguais se repelem. Cargas diferentes se atraem. Então, uma positiva atrai uma negativa. Uma negativa repele uma negativa. Uma positiva repele uma positiva. Entendeu? Aí depois ele entra no conceito de condutores elétricos e isolantes elétricos. Gente, condutores nada mais é
do que materiais que conduzem elétrons de uma maneira mais fácil. Por que acontece isso? Porque eles têm elétrons livres, vamos dizer assim, os elétrons deles estão mais livres. Lembram daquele modelo que eu mostrei para vocês no simulador? Não ficavam os elétrons se movimentando ali, ó? Ele tem elétrons mais livres para poder se movimentar. É como se fosse o seguinte, imaginem que eu tenho duas pessoas juntas. Essas duas canetas são duas pessoas juntas. A laranjinha é um elétron livre. Ela está aqui juntinha. Eu consigo pegar aqui e tirar. Pronto, tirei o elétron. Concordam comigo que quando elas estão juntas aqui, ó, bem juntinhas, é mais difícil do que quando elas estão separadas? Se elas estão separadas, eu só venho, ó, e peguei. Ou seja, o corpo condutor é aquele que os elétrons livres, né, eles estão mais soltos, vamos dizer assim. E o corpo isolante é aquele que os elétrons livres estão bem próximos e bem unidos. Então, quando eles estão bem unidos lá, ó, eles são isolantes. Bem unidos. Um exemplo de um isolante é a borracha. A borracha dessa pulseira aqui, por exemplo, ó, ela é um isolante. Tá? Um metal, um fio de cobre, ele é um condutor. Por isso que a instalação elétrica das casas são com fio de cobre, porque são fios condutores. Entretanto, você precisa observar uma coisa, gente. Tem gente que acha que o isolante vai te proteger de qualquer choque elétrico. Não. Se você tem uma luva de borracha, bem emborrachada, e pega no fio da tomada, ela é um isolante, ela protege. Tá? Por isso que o eletricista ele usa isso como um equipamento de proteção. Mas essa luva de borracha, se você encostar em um fio de alta tensão, vai eletrocutar do mesmo jeito. Ou seja, o elétron livre, eles estão grudadinhos, ele é isolante, eles estão grudadinhos. Mas dependendo da força que você empurra para tirar esse elétron aqui, ó, vai conseguir. Ou seja, o isolante, ele é isolante? É isolante. Até um determinado ponto, determinadas tensões vão quebrar e vão separar esse elétron livre. E o que vai acontecer? Ele vai conduzir energia elétrica. Tá bom? Então, muito cuidado com isso daí. Eu tenho os condutores e os isolantes. Lembrando que os isolantes, eles isolam, mas até determinado ponto. Aí ele comenta que a água pura é um isolante elétrico. Doido, né? A água pura é um isolante. Os sais minerais que tem na água que transformam essa água em um isolante, em um condutor. Tá bom? Lembrando que é sempre importante vocês lembrarem que existem três tipos de condutores, né? Nós temos o tipo 1, tipo 2 e o tipo 3. O tipo 1 é o que a gente chama de corpos metálicos. O tipo 2 são os eletrólitos, por exemplo, quando a gente fala de uma água com sais minerais, tá bom? E o tipo 3 são os gases ionizantes que a gente fala, que é uma lâmpada, sabe aquela lâmpada fluorescente? Não é a lâmpada de LED não, a fluorescente. Aquela fluorescente ali dentro tem um gás iônico conduzindo energia elétrica, por isso que emite luz, tá bom? Depois ele comenta aqui, ó, que fala que o ar é um isolante elétrico. É um isolante elétrico, velho, claro que é. Se não se aproximar de uma tomada, você ia tomar choque. Por que você não toma choque? Por quê? O ar é isolante, então os elétrons não passam pelo ar até você. Agora, todo isolante suporta-se até um determinado momento. Não existe o raio é uma descarga elétrica saindo da nuvem para o chão ou do chão para a nuvem. Ele rompeu a barreira do ar. Quando ele rompe, faz aquele clarão, faz aquele barulho, tá? Então, o ar é isolante? É isolante, mas até um determinado ponto. O que acontece? Quando eu começo ali, ó, fornecendo umidade, né? Facilitando esse processo, a nuvem está próxima da Terra, o que acontece? Nós rompemos essa rigidez do ar. A gente chama de romper aqui, ó, a rigidez dielétrica do ar. Por isso que faz aquele barulhão, tá bom? Aí, depois ele entra nos processos de eletrização. Gente, processos de eletrização consistem em quê? Eu tenho um corpo neutro, que eu tenho a mesma quantidade de prótons e elétrons, olha ali do lado, prótons e elétrons, e eu quero carregar ele. Eu quero ou jogar um elétron a mais aqui, ó. Por exemplo, esse corpo tem 2 elétrons e 1 prótons, então ele é negativo. Ou eu quero colocar, né, não colocar mais prótons, mas eu quero retirar elétrons dele. Retirar. Nesse caso agora ele ficou positivo, tá bom? Então, quais são os tipos de eletrização que existem? Existem 3 tipos de eletrização. Por atrito, por contato e por indução. Por atrito, por contato e por indução. Por atrito é quando você esfrega os dois corpos. Por contato é quando você encosta os dois corpos. E por indução é quando um corpo induz
o outro. Ou seja, ele só aproxima, ele não faz, mas ele induz. Vou explicar cada uma aqui. A primeira delas é a eletrização por atrito. É quando dois corpos eles são esfregados um no outro, tá bom? Então o que acontece? É muito importante que nesse processo podem ter, né, tanto condutores quanto isolantes, né? Não acontece eletrização quando os dois corpos envolvidos são condutores. O que é isso? Se eu pego dois condutores e atrito, o que está acontecendo? Eu atritei os dois, mas é condutor, então ao contato ele se redistribui, então não carrega. Ou seja, para existir a eletrização por atrito, eu tenho que ter pelo menos um dos corpos isolantes, tá bom? Então vamos lá. Continua descendo aqui, ó, ele entra em uma tabela e ele fala que a gente chama de tabela, apresenta-se a série triboelétrica. O que é isso? Os primeiros materiais possuem maior tendência de ceder elétrons. Então, quando eu comparo a pele humana com a lã, a pele humana cede os elétrons para a lã, porque ela vem primeiro. Agora, a lã e o papel, ao esfregar a lã com o papel cede elétrons para a lã. Entende? Exemplo, se eu esfrego, foi o que eu quis dizer, esfrego a lã, por exemplo, no vidro, olha só, a lã e o vidro cede elétrons para a lã. Por que o vidro cede elétrons para a lã? Porque ele veio primeiro. Então a lã fica negativo e o vidro positivo. Agora se eu esfrego a lã num papel, por exemplo, olha só, a lã vem primeiro do papel. Então quem vai ceder os elétrons agora? A lã. E quem vai ficar negativo? O papel. A lã vai ficar positivo. Entende o raciocínio? Então, quando você esfrega dois corpos, você tem que olhar nessa tabelinha para saber quem vem primeiro nessa sequência aqui, ó, nessa sequenciazinha, é aquele material que tem maior facilidade de ceder os elétrons para o outro corpo. Tá certo? Hugo, o aluno me pergunta às vezes, Hugo, mas eu vou ter que decorar isso aqui? Não, você não precisa decorar isso aqui, gente. Em exercício, na prova, o professor ele vai te falar mais ou menos a ordem disso. Pelo amor de Deus, o cara não vai querer que você decore isso daqui. Né? E numa prova de um Enem, por exemplo, também não vai cobrar isso aí. Ele vai te dar os corpos e falar qual que tem uma maior capacidade em relação ao outro. No mínimo, ele vai fazer isso daí. Eu acredito, eu espero que faça isso daí, tá bom? Depois vem a eletrização por contato. Gente, a eletrização por contato, ela acontece quando eu encosto dois corpos condutores um no outro. Então, se eu pego aqui ó, um corpo A, que ele tem 2 elétrons, vamos dizer assim, A, 2 elétrons a mais, e um corpo B, que está neutro, e encosto um no outro, sabe o que vai acontecer? Ó? Se A e B são do mesmo tamanho, do mesmo volume, e são condutores, vai ficar um elétron aqui e um elétron aqui. Eles vão se distribuir, porque são condutores, tá bom? Então a eletrização por contato é quando você encosta um corpo metálico, né, um corpo condutor em outro condutor, um está carregado e o outro não necessariamente. O que vai acontecer? As cargas vão se distribuir. É isso que vai acontecer. Isso que é a eletrização por contato. Na eletrização por indução, gente, é quando eu aproximo um corpo carregado de outro. E eu tenho o que a gente chama de indutor e induzido. Veja bem, eu tenho uma esfera, que eu vou chamar de A. Essa esfera está neutra e eu quero carregar essa esfera. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aproximar um corpo positivo dela. Vou aproximar um corpo positivo. Sabe o que vai acontecer com os elétrons de A? Vão ficar aqui perto, ó, doidos para ir para aquele corpo positivo. Doidos. Aí sabe o que a gente faz? A gente vai fazer um aterramento. Eu vou ligar um fio terra aqui, ó. Pronto. Quando esses elétrons subiram para cá, gente, do lado de cá ficaram prótons, ó. Ficaram prótons. Sabe o que vai acontecer? Os elétrons da Terra vão subir para neutralizar esses prótons aqui. Então, sabe o que vai acontecer? Essa esfera vai ficar desse jeito aqui, ó. Esfera A. Aí vai ficar negativazinha aqui em cima, porque os elétrons estão doidos para ir para aquele corpo positivo que nós aproximamos. E a superfície de baixo, que está próxima aqui do fio de aterramento, ó, antes estava positiva, agora ficou neutra.
Aí sabe o que a gente faz? Corta esse fio aqui, ó. Cortei. E depois afasta essa carga positiva. Sabe o que aconteceu? Não entrou um tanto de elétron querendo neutralizar isso dali? Agora A vai ficar carregado. E ele vai ficar carregado como? Negativamente. Viram aí? Observem que agora aqueles elétrons que estavam só na borda se redistribuíram no corpo A. Ou seja, nesse processo, esse corpo vermelho foi o indutor e esse corpo azul foi o induzido. Induzido, tá bom? Ou seja, na indução não teve contato, só teve aproximação. O corpo indutor chegou lá pertinho, ó. Ele não fez o processo, ele só induziu. E quem foi o induzido? O corpo A. Observem que para existir o carregamento eu tenho que fazer uma ligação com o fio terra ou com outro corpo condutor, para que esses elétrons subam por esse fio. Tá bom? Isso que é a eletrização por indução. Por fim, ele comenta aqui sobre um processo de polarização, gente. Polarização é quando você aproxima um corpo carregado perto de um isolante. Como ele é um isolante, não tem movimento de cargas, não tem os elétrons livres, mas tem um posicionamento das cargas. Então, por isso que você não consegue carregar um corpo isolante, porque quando você pega um corpo isolante, a borracha, por exemplo, aqui, ó, e aproxima um corpo positivo perto da borracha, não tem movimento aqui na pulseira, aqui, ó, não tem movimento. Se não tem movimento de cargas, ele não eletriza, mas ele polariza, ele só polariza, só isso, ele não eletriza. Tá bom? Então, polarização é o processo parecido com o de indução, mas que é em um corpo isolante. Fechou? Então, galera, essa aqui é a semana 1 e 2 do terceiro ano do PET de Física. Eu ainda vou fazer no curso de Física detalhado, falando sobre eletrização, que eu vou falando bem detalhadamente. Muito provavelmente um vídeo para cada processo de eletrização, para ficar bem explicadinho. Mas na visão geral da semana 1 e 2, é essa aí. Fechou? Valeu, galera. Um grande abraço. Então, agora, assiste o vídeo da resolução de exercício que vai ficar, ó, facinho, facinho. Falou!